Agora, meus irmãos, eu não sou o pregador desta noite, não. Eu estava só esquentando um pouquinho, né? Os irmãos sabem que o atleta, antes dele fazer uma corrida, ou antes de um jogo de basquete, ele tem que esquentar os músculos, o corpo, porque é perigoso fazer exercício assim de cara. A gente tem que fazer devagar. E eu levantei agora para esquentar, para exercitar um pouco, mas não sou o pregador. Eu estou pedindo o veterano para pregar esta noite. É natural que ele não pregue em português, mas ele vai pregar em inglês e eu vou interpretá-lo. E eu sei que o nosso irmão pastor James Hamill, com 58 anos de ministério, tem algo bom para dizer à igreja esta noite. Vamos então ouvir a palavra através do pastor James Hamill. Thank you. Well, if I could have understood what he was saying, I would have enjoyed it, I know. Se eu pudesse entender o que o pastor Bernardo estava dizendo, eu sei que eu ia me alegrar como vocês alegraram. When I was a pastor in the States, quando eu era pastor lá na América, we had him many times at our church to preach. Pastor Bernardo Johnson vinha inúmeras vezes pregar na nossa igreja. And I never heard him one time that I didn't really enjoy it. E eu nunca ouvi esse pastor pregar uma vez que eu não gostasse e apreciasse. God has blessed him with a tremendous message. Deus tem abençoado a vida desse seu servo com muita bênção e com muita mensagem. I told him today, though, he was more Brazilian than he was American. Mas hoje eu disse para o pastor Bernardo, o jeito do Senhor é muito mais brasileiro do que americano. So we're going to give him to you. Então, nós vamos deixar vocês ficar com ele aqui no Brasil mesmo. And just let you keep him. E os irmãos, fiquem com ele aqui. I'm delighted to be here tonight. É prazer encontrar-me aqui esta noite. This is my third trip to Brazil. Esta é minha terceira visita ao Brasil. Each time with Brother Johnson. Cada vez eu visitei aqui e acompanhei o pastor Bernardo. And all the cities we've been to this trip, e todas as cidades que nós visitamos nesta viagem agora, I'd already been before. Eu já tinha visitado anteriormente. But I have never been to this town before. Mas eu nunca tinha vindo a Fortaleza. I have preached the gospel all over the world. Eu já preguei o evangelho no mundo todo. But this is a new part of the world. Mas agora eu cheguei numa parte do mundo novo que eu desconhecia. And I'm very thankful to have the privilege of being here. Eu dou graças a meu Deus porque me trouxe aqui para estar convosco. I want to talk to you tonight about special faith. Eu quero falar à igreja esta noite, aos amigos, acerca da fé especial. And Brother Johnson is going to read Hebrews 11, 1 to 6. E o pastor Bernardo Johnson vai ler no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 6. E diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Amém. I think you read it right. Eu acho que ele leu certo. The first verse of Hebrews 11 O primeiro versículo de Hebreus capítulo 11 says, now faith is the substance of things hoped for, diz que a fé é a prova das coisas que se esperam and the evidence of things not seen. e é a evidência daquilo que não se vê. The word faith in one form or another A palavra fé, de uma forma ou outra, appears in the Bible 749 times. aparece na Bíblia 749 vezes. Faith is like calories. A fé é como a caloria no corpo humano. You can't see them, A gente não vê a caloria no corpo, but you can see the result. mas a gente vê o resultado da gordura nas pessoas. Faith is like a telescope. Fé é como telescópio It brings things closer to you. que faz as coisas chegarem mais perto da gente. The broadest definition of faith E a maior definição da palavra fé é is that confidence in God which enables us to an active faith and belief in Him. aquela confiança que nós depositamos em Deus que faz com que a gente crê em qualquer coisa que Ele diz. Any really useful definition of faith De fato, se eu fosse dar qualquer definição de fé, must include tem que incluir a belief in the Holy Scriptures, uma fé na palavra de Deus. that it is the authoritative Word of God. Porque esta palavra é a palavra autorativa de nosso Senhor Jesus Cristo. That it is the inerrant, infallible truth of God. Porque esta Bíblia é a palavra de Deus sem contradições e sem erro. Now, very simply put, Agora, dizendo de uma maneira simples, faith is taking God at His Word fé é acatar a palavra de Deus da maneira que ela fala and then acting on that. e agir nesta palavra. In material things, seeing is believing. No sentido material, ver é crer. But in the spiritual, Mas no sentido espiritual, believing is seeing. crer é ver. Jesus said, if thou wilt believe, thou shalt see the glory of God. Jesus disse, se creres, vereis a glória de Deus. Hallelujah! Jesus often gave names to certain kinds of faith. Jesus denominou diferentes tipos de fé. There was little faith, Jesus falou que há pouca fé, great faith, grande fé so great faith. e tão grande fé. Little faith is what Jesus called the faith that enabled Peter to walk on water. O que é pouca fé? A pouca fé foi aquela fé que possibilitou Pedro andar por cima da água. Now, if you can walk on water with little faith, Se a gente pode andar por cima das águas com pouca fé, what could you do with so great faith? imagina com tão grande fé. Hallelujah. Great faith was the title that Jesus gave to the faith that the woman with the hemorrhage had when she touched the hem of his garment. Grande fé é aquela fé que a mulher possuía com aquela hemorragia de 12 anos e tocou a orla do seu vestido. And so great faith E tão grande fé was the faith the Roman officer had foi a fé daquele centurião romano, when he asked Jesus to heal his servant in another city. quando ele pediu que Jesus curasse o seu servo que estava além numa outra cidade. By remote control. E por controle remoto, Jesus curou aquele servo. In this message tonight, Na minha mensagem esta noite, I would like to talk about saving faith, eu gostaria de falar acerca da fé salvadora, keeping faith, da fé preservadora, healing faith. da fé curadora, And then I want to talk about superficial faith. e também quero falar acerca de fé superficial e externa.
And then I want to conclude by talking about special faith. E para concluir, eu vou falar acerca da fé especial. First, saving, keeping, and healing. Mas vamos olhar primeiro a fé salvadora, a fé curadora e a fé preservadora. The Apostle Paul says in Ephesians 2:8, O apóstolo São Paulo disse em Efésios capítulo 2 e versículo 8, for by grace are you saved, pela graça sois salvos, through faith, and that not of yourself. mediante a fé, e isto não provém de vós mesmos, It is the gift of mas God. é dom de Deus. And then in Romans 5:1, Em Romanos capítulo 5, versículo 1, he says, being justified by faith, o apóstolo São Paulo diz, sendo pois justificados pela fé, we have peace with God. temos paz com Deus. Paul continues in Romans 10, E em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, Paulo continuou dizendo, if thou shalt confess with thy mouth se confessares com a tua boca the Lord Jesus o Christ, Senhor Jesus Cristo and shall believe in thine heart e creres no teu coração that God hath raised que him from Deus the o dead, ressuscitou dentre os mortos, thou shalt be saved. serás salvo. The Apostle John declares, O apóstolo São João declarou, as many as believed on him, todos quanto nele creram, to them gave he power to become the sons of God. deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Oh, think about this. Então pensem nisto, meus irmãos, The Son of God que o Filho de Deus became the Son of Man, se tornou filho do homem, that we, the sons of para man, que nós, os filhos dos homens, might become the sons of God. possamos tornar-nos os filhos de Deus. Hallelujah. Hallelujah. Paul says, the life I now live, O apóstolo São Paulo disse, a vida que eu agora vivo, I live by faith of the Son of God, eu a vivo pela fé na pessoa de Jesus Cristo, who loved me quem me amou and gave e himself se for entregou me. por mim. Healing comes to those who believe. A cura também vem para aqueles, We are healed by faith. porque somos curados pela fé. When Jesus healed the woman in Luke 8, Quando Jesus curou aquela mulher de hemorragia, he said to her, ele disse para a mulher, thy faith has saved a thee. tua fé te salvou. Hallelujah. James tells us that the power of faith shall save the sick. São Tiago nos diz que a oração da fé salvará o doente. And the Lord shall raise E o up. Senhor o levantará. And I'm happy he added. E eu dou graças a Deus que Tiago ainda disse mais. And if they have committed E sin, se houver cometido pecado, they shall be serão forgiven them. perdoados. Aleluia. Hallelujah. Now let's talk about superficial faith. Agora vamos falar um pouco sobre a fé externa e superficial. As you probably already know, Como os irmãos e os amigos já sabem, the definition of superficial faith que a is definição da fé externa e superficial concerned only with the obvious, é aquela fé que só crê no que enxerga so concerned only about the apparent, e se preocupa só com a aparência. not profound, Não tem profundidade, only shallow, sempre rasinha a fé, not penetrating the service, que não penetra e faz serviço para Deus. not significant nor genuine, E não tem significado e falta ser genuína, but only external, mas só olha para a aparência exterior and the exterior, e para o que os olhos veem, only on the service. só a superfície das coisas. In Philip's great revival in Samaria, Os irmãos se lembram daquele grande avivamento de Filipe, o diácono, na Recorded. cidade de Samaria? recorded in the 8th chapter of the Acts of the Apostles, Aquela história que se encontra no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. we have an example of superficial faith in the case of Simon. Nós encontramos ali uma ilustração de fé exterior e superficial da pessoa de Simão o mágico. Simon the sorcerer. Simão o mágico.
Verse 13 says, No versículo 13 do capítulo 8 de Atos diz: Then Simon himself believed Então Simão creu and was baptized. e foi batizado. That Simon became a believer of a certain type cannot be denied. Não há dúvida que Simão Mágico se converteu de uma forma ou outra. He declared his faith in the doctrine that Philip preached. Ele declarou sua fé na doutrina que Filipe pregava e ensinava. He identified himself with the disciples. Ele se identificou com os apóstolos que chegaram em Samaria. As we would say in America, Como nós dizemos lá na América, he joined the church and was baptized. ele foi batizado nas águas e se tornou um membro da igreja. Nevertheless, Mas assim mesmo, it is obvious that Simon was concerned only with signs and wonders and miracles. Simão não era verdadeiramente convertido, porque a única coisa que o fazia seguir Jesus e Filipe eram os sinais e prodígios. Was only concerned with the natural things around. Simão só se preocupava com a aparência exterior. Only concerned with the external. Só se preocupava com a superfície das coisas. We read that he continued with Philip E nós sabemos que ele continuou ao lado de Filipe. and wondered beholding the miracles that Philip did. E corria para todo lado atrás de Filipe para ver com seus olhos os milagres que Filipe produzia. Simon believed, Simão cria, but it was more a gesture than anything else. mas era mais um gesto de fé do que qualquer outra coisa. Instead of believing in repentance, Em vez de Simão crer e se arrepender, instead of believing on Jesus Christ as his Savior, em vez de crer somente em Jesus como Salvador, instead of accepting the Lord as his Savior, em vez de aceitar Jesus como o único Salvador de sua vida, his action dictated by enthusiasm for signs and wonders and miracles. Simão envolveu-se com suas emoções, seu entusiasmo, com sinais, milagres e prodígios. It was a sign-supported faith. Então a fé de Simão era uma fé alicerçada só em sinais e prodígios, To which Jesus, by plain declaration of his word, does not subscribe. mas Jesus não aceita uma fé que se baseia só em sinais e prodígios. First of all, Acima de tudo, minha gente, Jesus wants us to believe. Jesus quer que nós creiamos nele com sinais ou sem sinais. To believe in him as Lord and Savior. Que nós creiamos na pessoa dele e não naquilo que o olho vê. And not just a miracle worker. E não somente o milagre que ele opera. In John 2:23 to 25, Em São João capítulo 2, versículos 23 a 25, there is a remarkable statement, nós encontramos uma declaração marcante and it may throw some light on this matter. que ilustra isto que eu estou dizendo. Here it is. Ouça bem, Now when he, Jesus, quando Jesus was in Jerusalem at the Passover of the feast, chegou em Jerusalém para a festa da Páscoa, many believed in his name when they saw the miracles which he did. muitos creram no nome dele quando viram os milagres que ele operava. But Jesus did not commit himself unto them Mas Jesus não se expôs e não se revelou a esta gente. because Porque he knew what was in man. ele sabia o que estava no coração daquela gente. Thank God Jesus does perform miracles. Graças a Deus que Jesus opera milagre mesmo, minha gente. He is a miracle working Christ. Ele é um Deus miraculoso. But he wants us to believe more than just in his power to perform miracles. Mas ele quer que nós creiamos mais do que simplesmente a produção de milagres. He wants us to believe in him to be saved. Ele quer que nós creiamos na pessoa dele sem qualquer outra coisa adicionada. To become new creatures in Christ Jesus. Ele quer que nós nos tornemos novas criaturas em Cristo Jesus. To turn our lives around. Que nós nos convertemos e mudemos de caminho.
that we can live for God para que possamos viver inteiramente para Deus and witness for Christ e testificar de Jesus and work for the Lord. e fazer a obra de Deus. This, I believe, is illustrated by the things we see in some of the great healing meetings, particularly in America. Muitas vezes, por exemplo, lá na América, a gente vê isto acontecer naquelas campanhas de cura divina. Great throngs of people come forward to be prayed for. O povo todo se aglomera para receber a oração. Most of them are only interested in healing for themselves or someone they A love. maioria daquela gente que comparece ali não importa nada com a igreja, com Jesus. They have no intentions or plans to live for God. E nem tampouco tem intenção de viver para Deus. They only want what they can get out of the meeting. Então eles comparecem nessas grandes campanhas e reuniões para ver se vai operar, se vai haver operação de milagres. Multiplied thousands of these people are not ready nor willing to declare their allegiance to Jesus Christ. E milhares dessas pessoas não estão dispostas a verdadeiramente sacrificar e seguir a pessoa de Jesus Cristo. They are not ready to devote and commit their lives to Jesus Christ. Essas pessoas não estão dispostas a colocar a vida no altar de Deus e fielmente seguir Jesus até o fim de suas vidas. They believe in miracles. Creem em milagres, They no doubt believe that God performs miracles. sabem que Deus opera milagres, And they are not willing, however, to accept the Lord Jesus mas Christ não estão dispostas a seguir a Jesus as the Lord and Master of their lives. e fazer que Ele se torne o Senhor e Mestre de suas vidas. Real saving faith Mas a fé salvadora, minha gente, must pass beyond the physical evidence of tem que Him, passar além da evidência física e daquilo que se vê com o olho. must pass beyond the physical evidence of Him who gave it. Tem que passar além dos sinais e prodígios. It must stop short of nothing. A fé verdadeira não pode deixar impedimento nenhum surgir à sua frente. But a deep, humble, penitent, personal trust in the Mas divine sim, grace a of fé Jesus. verdadeira se humilha e se prostra diante da majestade de Deus e do senhorio de Jesus Cristo. Hallelujah. So it is possible to have a superficial faith in Jesus as a Então miracle worker. é possível ter uma fé rasa e superficial que só se enxerga com os olhos. And at the same time not believe in Him as your personal Savior. E ao mesmo tempo, nunca aceitar Jesus como o Salvador de sua vida. To have a faith in the externals of Christianity. Aquela pessoa exerce fé na aparência externa do cristianismo, Rather than the Christ of Christianity. em vez de estabelecer sua fé no Cristo do cristianismo. Now please do not construe what I'm saying Agora, tonight, meus irmãos, por favor, não me entenda mal esta noite, and what I may say a little later, porque eu quero que os irmãos saibam que eu creio em milagres. to mean that I do not believe in miracles. Eu creio que Jesus opera e opera mesmo. I do believe in miracles. Eu creio em sinais e prodígios. I thank God for the miracles. Eu dou graças a Deus por milagres, I stand before you tonight, by the grace of God, a miracle. porque eu me coloco diante dos irmãos esta noite aqui, pela graça de Deus, como um milagre personificado. I was saved by a miracle. Eu fui salvo pelo milagre da fé. None of my family on either side, my mother or my father's side, Eu vim de uma família descrente. Ninguém do lado do meu pai, ninguém do lado da minha mãe era crente. were real Christians. Ninguém servia a Jesus. And my mother accepted Jesus. E quando eu era garoto, a minha mãe aceitou Jesus. And I was 15 years of age E eu estava com 15 anos de idade, when Jesus Christ came into my life. quando Jesus Cristo entrou no meu coração. Nobody else on either side of our family Mas ninguém na minha família, a não ser mamãe e eu, éramos crentes. were Christians at all. E não serviam a Jesus. Well, they claimed to be. They claimed. Alguns dos membros da minha família se diziam ser crentes. They went to church on Christmas Eles assistiam culto na igreja no dia de Natal e talvez mais uma vez por ano. and to weddings.
E assistia casamento na igreja também. And funerals. E assistia também enterro na igreja. That was the extent of our church going. Mas a minha família só ia na igreja quando era absolutamente necessário. We didn't know anything about the Lord. Nós não conhecíamos a realidade de Cristo. So it is a miracle. Então é um milagre, meus irmãos, That I'm saved by que grace. Jesus me salvou esta noite. That I've been born again. Que eu nasci de novo. And for 57 years have preached this gospel. E agora, por quase 48 anos, estou pregando este And have evangelho. seen thousands of E miracles. tenho visto milhares de milagres In the name of Jesus Christ. operados em nome de Jesus. I believe in miracles. Eu creio em milagres. Hallelujah. Just this year, Em janeiro deste ano de 87, in January and February of this year, nos meses de janeiro e fevereiro do ano em curso, I was in the hospital in Memphis, Tennessee. eu estava no hospital na cidade de Memphis. I had 6 doctors. Tinha uma junta médica de 6 doutores. They said I was going to die, E eles me pronunciaram morto. that I couldn't get well. Eu passei 9 dias de coma no hospital. They asked my wife to call in our boys. Pediram a minha esposa para chamar os filhos e os netos. And our boys who happen to live all over the United States E os meus 4 filhos residem em diferentes partes da nação. came home. Mas eles voltaram para casa. And 9 or 10 days later, E por 9 dias eu não sabia que eles estavam ali. when I became conscious again, Quando depois de 9 dias de coma eu voltei a mim, they were standing at the foot of my bed. os meus 4 filhos estavam ao pé da minha cama. I'm here tonight. E eu estou aqui esta noite, meus irmãos. A miracle of God. Milagre andante de Deus. The best doctors in my city Os melhores médicos dos Estados Unidos cannot explain what happened. não sabem explicar o que aconteceu comigo. They don't understand. Eles não entendem o que nós entendemos. But thank God I understand. Mas graças a Deus eu entendo. God heal me. Jesus me curou. God performed a miracle. And anybody that can follow this man, Johnson, around, E qualquer pessoa que aguenta acompanhar pastor Bernardo Johnson nessas viagens is healed. tem que estar curado e estar em boas formas de saúde. He's well. Porque o pastor Bernardo não para. He's strong. Ele é forte. He has endurance. Ele sabe aguentar. So that's proof that I'm well. Então é prova que eu estou bem porque estou acompanhando o pastor. Amen. I love him. Eu amo muito ao pastor Bernardo. I must say to you again, E preciso novamente repetir, meus irmãos, with all the earnestness at my command, com toda a sinceridade do meu coração, that we sometimes put too much emphasis que às vezes nós colocamos ênfase demais on the externals of Christianity nas coisas externas e aparentes do cristianismo and not enough on the eternal work of God e não damos atenção suficiente à obra eterna que Jesus produz in the lives of believers. nas vidas daqueles que se convertem. For example, Por exemplo, when the Holy Spirit came upon the disciples quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecoste, on the day of Pentecost, we are told, nós encontramos o acontecimento do dia de Pentecoste. suddenly there was a sound of a mighty rushing wind, E diz ali que de repente veio do céu o som de um vento veemente that filled all the house with e encheu toda a casa aonde estavam assentados. and there appeared unto them cloven tongues E of fire, línguas de fogo apareceu sobre a cabeça de cada um and deles. it sat upon each of them. E ali repousou. Now the important part of this story Agora, meus irmãos, a parte principal da história do Pentecoste é a seguinte: was not that there was a mighty rushing wind, não foi aquele som de um vento veemente, was not that there were tongues of fire, não foi o fato de que línguas de fogo apareceram, but the vital and important experience at Pentecost mas a parte principal da experiência do dia de Pentecoste
they were all filled with the Holy Ghost. foi que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Hallelujah. Now, too many people in our ranks today, Agora tem muita gente e muito pastor no dia de hoje. if they were reporting on the day of Pentecost, Se eles fossem dar relatório do dia de Pentecoste, the headlines would be, a manchete do relatório diria: there was a mighty rushing wind and tongues of fire, houve vento veemente e línguas de fogo. with little attention given to the fact E não prestariam atenção no fato that 120 lives were filled with the Spirit of God. de que 120 vidas ficaram cheios do poder do Espírito Santo. Do you realize that the apostles never, after this day, Os irmãos reconhecem que os apóstolos, depois daquele dia, referred to the rushing mighty wind or the tongues of fire, nunca falaram acerca do vento forte e nem das línguas de fogo. but thank God, Mas graças a Deus, they did refer to the people receiving the Holy mas Spirit. eles repetidas vezes mencionaram o fato de que todos foram cheios do Espírito Santo. They did refer to the people speaking in other tongues. Eles se referiram aos 120 falando em línguas estranhas. So the important part of that story Então, a parte mais importante do Pentecoste, meus irmãos, was that 120 were baptized in the Holy Spirit. foi o fato de que 120 foram batizados com o poder do Espírito Santo Were given the dynamic power of God. e receberam o poder dinâmico de Deus They were equipped to evangelize the e world foram equipados para evangelizar o mundo and were empowered to build the church of Jesus e Christ. receberam poder para dar continuação à edificação da igreja de Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. In Acts 4 Em Atos capítulo 4, and other scriptures, nós lemos outras passagens bíblicas. we're told that when they prayed, E ali diz que quando os discípulos se reuniram para orar, they were all filled with the Holy Ghost, que foram todos cheios do Espírito Santo, and the house in which they were e a casa em que estavam tremeu was shaken. e foi sacudida. Now, Agora, the sensational part of this story a sensação e a emoção desta história is that the house literally shook. é que a casa tremeu mesmo. But Mas the important part of the story o fato importante da história is that they were all filled with the Holy Ghost. é que todos foram cheios do Espírito Santo. Look at the real important part of this story. Olhemos para a parte importante de Atos capítulo 4. They spoke the word of God with Diz que o resultado foi que eles pregaram a palavra com ousadia. They had all things common, Eles tinham tudo em comum. and great grace was upon E them. grande graça abundou entre eles. Not what happened to the outside of the house, Não foi o fato importante que a casa tremeu-se toda, but what happened to the disciples in the house mas is sim important. o que aconteceu com os homens lá dentro da casa. That's the important part of this Isto story. é a parte importante da história. I also must point out E é necessário que eu diga também that it is possible to have a superficial faith in a creed. que é possível possuir uma fé superficial e rasa num credo, Or an institution, ou fé numa instituição, a faith that does not include Christ to the creed, uma fé que não inclui a pessoa de Jesus como Salvador, or the Christ to the institution of church. ou o Cristo que instituiu a sua igreja. Now, those who have such faith Agora, as pessoas que têm uma fé superficial believe the Bible, creem na Bíblia, the doctrine that some particular church believes, creem em certas doutrinas que certas igrejas ensinam, and yet their faith is simply in a creed. mas a sua fé é simplesmente baseada num credo.
or in a church, ou numa igreja, denominação, rather than in Christ as their em Savior. vez de estar baseada em Cristo Jesus, o Salvador. Now it's possible to have a superficial faith in tradition. É possível ter e possuir uma fé superficial e rasa na tradição da igreja, And in a code of ethics, ou numa ética moral da igreja, both founded by Jesus Christ, porque ambas essas coisas foram fundadas por Jesus. without having a personal experience. E pode-se crer nisto sem conhecer Jesus. Now let's talk about special faith. Agora vamos concluir com a fé especial. Yes? Say, that's the introduction to my sermon. De fato, eu estou começando a pregação agora. Até agora foi tudo introdução. No, I was teasing. Estou brincando com os irmãos. You know, we're told that all sermons should have 3 points. Os irmãos sabem que na teologia ensina-se na homilética que toda pregação deve ter 3 pontos principais. And this is the 3rd point. E eu estou chegando agora no 3º ponto principal. Aren't you ready to say hallelujah? Os irmãos não estão contentes que eu estou quase acabando agora? Hey, did you hear about the man that was preaching and had preached a long, long time? Os irmãos já ouviram falar daquele pregador que se levantou e pregou 2 horas sem parar. And the people had become quite restless. E o povo estava incomodando e mexendo. And sitting right down in front E bem na frente, no primeiro banco, was a man and his little boy. estava um irmão da igreja com seu garoto. And the preacher kept saying, in conclusion. E o pregador sempre dizia, e agora para concluir, e agora para concluir. And now in conclusion. E agora para concluir a minha mensagem. And he'd go on and on E ele and on. repetiu para concluir umas 10 ou 12 vezes. Then he'd say, let me say in conclusion. Aí ele dizia, agora para concluir. And the little boy pulled his daddy's sleeve. E o garotinho agarrou a manga do paletó do pai, puxou. And he said, Daddy, what does conclusion mean? E ele disse, papai, o que quer dizer concluir? His dad said nothing. E o pai disse, não significa nada com esse pregador aí. But honestly, in conclusion, Mas agora eu vou concluir mesmo. we're going to talk about special faith. Nós vamos falar acerca da fé especial. There is a superficial faith. Existe uma fé externa e superficial. Thank God there's a real Mas faith. graças a Deus que existe uma fé verdadeira e real também. There is saving faith. Há uma fé salvadora. There's keeping Há uma faith. fé preservadora. There's healing Há uma faith. fé curadora. But now I want to talk about special faith. Mas agora vamos ver a fé especial. A special faith that operates outside of the usual channels. A fé especial opera fora dos canais normais. Outside the scope of ordinary faith. Fora do projeto da fé comum. Special faith does exploit. A fé especial realiza proezas. Special faith is persistent. A fé especial é persistente. Special faith goes beyond a faith for salvation. A fé especial vai além da fé salvadora. Faith for healing. Vai além da fé curadora. Vai além da fé preservadora. Most faith has a brilliant background. A maioria de fé tem fundo brilhante. For example, we believe in salvation Por exemplo, nós cremos na salvação because we have read in the scripture, porque lemos na palavra, he that believeth shall be aquele que saved. crê será salvo. And many, many other passages E muitas outras passagens bíblicas, centenas delas, tell us how to be saved nos informa como nos salvar and how people are e saved. como receber a cura. And this is also true of healing. E a mesma coisa quanto ao Espírito Santo. Way back in Exodus, Lá no livro de Êxodo,
God said, I am the Lord that healeth thee. Deus disse, eu sou o Senhor que vos saro. And hundreds of times in the Bible, E centenas de vezes achamos aquela palavra repetida na Bíblia. we read God's promise to heal. Nós lemos as promessas de Deus para curar e preservar. Of the story of somebody being healed by the A power of Bíblia God. relata histórias de inúmeras pessoas que foram curadas por Jesus. We know people who have been saved by faith. Nós sabemos que as pessoas se salvam através da fé. And the most of us know people who have been healed by the power E a of God. maioria de nós conhecemos pessoas que foram curadas pela fé. So in the Bible and by experience, Então, através da palavra e através da experiência, we believe in salvation. nós cremos na salvação, We believe in Him. cremos na cura, We can believe all of these things, cremos as promessas de Deus. but special faith is without special promise or presence. Mas a fé especial é uma fé que a gente exercita sem qualquer promessa de Deus. Special faith believes because of confidence and faith in the goodness and the mercy and the love and the power of God. A fé especial crê em Deus porque conhece a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia e a sua benignidade. Hallelujah. Let me illustrate. Permita-me ilustrar a fé especial. You know, Jesus attended the wedding of Cana. Os irmãos se recordam que Jesus assistiu ao casamento de Canaã da Galileia. And the wine ran out. E acabou-se o vinho no casamento. And the mother of Jesus came to him E a mãe de Jesus chegou para ele. and said, they have no wine. E ela disse, meu filho, acabou o vinho. Now, she did not know what he would do. Agora Maria não sabia o que Jesus podia fazer. She really didn't know what he could do. Porque ela nunca tinha visto um milagre operado por ele. She didn't know what should be done. Ela não sabia até como pedi-lo. But thank God she had that special faith. Mas graças a Deus que Maria possuía aquela fé especial. Though she had never seen anybody handle a situation like E that. mesmo que ela nunca tinha visto Jesus operar um milagre, She had never faced a crisis like that. ela nunca tinha enfrentado uma crise desta. But she knew that Jesus would do something. Mas ela sabia Hallelujah. que Jesus faria alguma coisa. That's special faith. Isto Hallelujah. é fé especial. You don't always have to understand how God does a thing. Nós nem sempre entendemos como é que Deus opera. Or why God does a thing. Ou como Ele opera. But because of His goodness and love, Mas you por know causa He do does it. seu amor Hallelujah. e da sua graça, nós cremos que Ele opera. The Syrophoenician woman came to Jesus. Os irmãos se recordam daquela mulher de Sírio Fenícia? And asked an unclean spirit be cast out of her. E ela disse, Jesus, expulsa o demônio da minha filha. She was requesting something that she was not yet entitled to. Ela estava fazendo um pedido que ainda não merecia. She was a Gentile. Porque ela era uma mulher gentia. And Jesus had not yet been. E Jesus ainda não havia sido crucificado. He had come on to the house of Israel. Ele veio para o que era seu, a casa de Israel. When he was crucified, Mas quando Jesus foi crucificado, his salvation, ele salvou his healing, a sua cura, his blessings a sua bênção. is for everybody in the Foi world, para o mundo total, todos os of gentios. all races and kindred and tongues. What's that? All races and kindred and tongues. Para toda raça, toda tribo e toda nação. She did not understand the theological implications. Mas esta mulher não conhecia as complicações teológicas. But she knew something about the love, concern, and interest of Jesus. Mas ela ouvira falar que este Jesus era um Jesus de amor. She had faith to believe that Jesus would do something. Ela teve a fé especial de dizer, mesmo que eu não mereça, eu vou pedir a si mesmo. She didn't know what. Ela não sabia como. She didn't know just how. Não sabia o que ele reagiria. But he was so good Mas ela sabia que ele era tão and so wonderful era tão maravilhoso that he'd do something. que de alguma maneira ele iria atender. Oh, that's special faith. Isto é fé That especial. is special faith. É fé especial. Hallelujah. 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 Faith
Special faith is that faith that believes God for things not experienced before. A fé especial é aquela fé que crê em Deus para algo que nós nunca vimos com os olhos. Things that have not specifically been promised in the Bible. Até certas coisas que não foram prometidas na Bíblia. Or have not known of other people received. Ou não são conhecidas entre os homens. Hebrews 11 Em Hebreus capítulo 11, speaks about the special faith fala acerca desta fé especial. of a number of the saints of God. Muitos dos santos de Deus exerceram essa fé especial. Abraham by Pela fé Abraão, Noah by pela fé Noé, Enoch by pela fé Enoque, and on e assim por diante. to receive blessings Os homens receberam a bênção and miracles e milagres that they've never seen before. que nunca tinham visto ou merecido, They've never heard about it que before. nunca tinham ouvido falar, But they knew that God could do it. mas sabiam que Deus poderia operar And God would do it. e que Deus operaria mesmo. Hallelujah. Aleluia! Glory to God. You mind if I stop and shout? Disse se os irmãos não importar, de vez em quando ele gosta de dar um pulinho e um gritinho dele mesmo. Glory to God. Glória a Deus! Job is an eternal example of one who had special faith. O patriarca Jó é o exemplo eterno da fé especial. He didn't understand what was happening to him. Jó não entendia o que estava acontecendo com ele. He could not comprehend what was going on. Ele não podia compreender aquela doença tremenda. But he knew God. Mas Jó conhecia a Deus. And he said, though he slay me, yet will I trust him. E Jó disse, ainda que ele me mate, nele confiarei. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia! When I was a young preacher, just yet in my teens, Quando eu tinha 18 anos de idade, eu comecei a fazer o trabalho de evangelismo. a young friend of mine from my home church E um colega meu, de 18 anos de idade também, and I were holding meetings together. nós dois pregávamos campanhas evangelísticas. And we were holding a meeting in a certain town in Alabama. E nós estamos realizando uma campanha numa igrejinha pequena no estado de Alabama. And we received an invitation E nós recebemos um convite to one of the largest churches in the whole South. para pregar uma campanha na maior igreja dos Estados Unidos. And we wanted to go. E eu falei para o meu companheiro, não podemos perder essa oportunidade não. But when they took the offering for us Mas quando eles levantaram oferta para nós na campanha, in this little town in Alabama, nesta igrejinha pequena lá do estado de Alabama, there were so many pennies, entrou tanta moedinha, so many coppers, tanta moeda, that I thought of the scripture that said Alexander the coppersmith did me much harm. que eu me lembrei daquela palavra de Paulo, Alexandre, o homem que fabrica moedas, me fez muito mal. And we didn't have nearly enough money to buy railroad tickets. E meus irmãos, quando contaram a oferta, não dava nem para comprar uma passagem, quanto mais duas passagens. And my friend said, what are we going to do? E meu amigo disse, James, o que nós vamos fazer agora? I said, we're going to get on that train. Eu disse, nós vamos pegar o trem. He said, they'll put us off. Ele disse, você está doido, homem, eles vão nos jogar fora do trem. I said, well, we'll be closer to Biloxi when they put us off. Eu now. disse, até o chefe nos expulsar do trem, nós estamos mais perto da igreja que nos convidou. We're going to get on that train. Nós vamos é pegar o trem mesmo. And we walked down to the railroad station, Então carregamos nossas malas para a estação do trem. a typical American railroad station in those days. E era uma estação de trem mesquinho, pequenininho. A little building sitting on the side of the track. Era uma casinha de nada ao lado da estrada de ferro. And I confess to you, I did a little walking E eu confesso para os irmãos que eu me vi apertado. and a little praying, E comecei a orar. but I was determined to get on that plane. Mas eu disse para o meu companheiro, pegar o trem nós vamos pegar. And every once in a while, my friend would say, well, what are you going to do when they put you off? E meu companheiro disse, mas o que nós vamos fazer a hora que jogar a gente fora do trem? Oh, I said, I don't know. Eu disse, eu não sei.
what am I going to do if I stay here? Eu disse, o que eu vou fazer se eu continuar aqui nessa estação? So, I'm going to get on that train. Eu disse, nós vamos pegar o trem mesmo. And just as the train was coming down the track, E quando o trem apitou e apareceu e ia chegando na estação, a lady came across the tracks in a car. uma senhora chegou dirigindo carrão lá na estação do trem. You know how ladies drive. Você não sabe como é que mulher guia, né? Guia muito mal. And right up beside the railroad station. E ela encostou na estação à beira da estrada de ferro. And called me over to the window of her car. Ela disse, pastor, vem aqui. And she was a doctor's wife. E era mulher de médico. And she said to me, Dr. So-and-so and I were in the meetings last night. Ela disse, vocês dois jovens pastores, meu marido e eu, ele é médico, nós assistimos o culto de ontem à noite. And we didn't have any money with us. Mas fomos ao culto sem dinheiro para dar na oferta. So the doctor wanted me to bring you this offering. Então o doutor, meu marido, pediu que eu trouxesse esse envelope para vocês. And she put some bills in my E ela hand. colocou o envelope na minha mão. Would you believe it was just enough to buy 2 tickets to Biloxi? Creia, meus irmãos, que quando abri o envelope, era o dinheiro certinho para pagar para as 2 passagens para aquela igreja grande. Hallelujah! Now, this banker wouldn't believe in financing trips like that. Agora, o pastor Josué, que já foi banqueiro por 26 anos, não crê em milagre assim, não. I'm afraid I don't either. Eu também não creio em milagre assim, não. But God did something special. Mas Deus fez algo especial para nós. God did something different. Deus fez algo diferente para nós. And God is still God. E Deus continua a fazer isto. Hallelujah. He still answers prayer. Ele ainda responde orações. And He will do whatever is necessary E ainda opera através da fé especial. to advance His cause Para mostrar ao homem and bring glory to His que name. Ele é fiel e dá glória ao nome do seu Pai. Thank God. Thank Glória a Jesus. Hallelujah. You know, Alexander the Great Os irmãos já ouviram falar de Alexandre o Grande. conquered the known world. Ele foi aquele militar, general grego, que conquistou o mundo conhecido da época. And he marched to the great Himalaya mountains. E ele levou seu exército até as montanhas do Himalaia. The Greeks had made a map of the world they knew. Agora, os gregos haviam feito um mapa do mundo conhecido. And Alexander said to one of his officers, E Alexandre chamou dos seus oficiais. where are we? E ele disse, estude o mapa e me mostra onde nós nos encontramos. Study the map and tell us where we are. Estude o mapa e me mostra onde nós nos encontramos. And the officer came back E o oficial voltou à presença de Alexandre. and said, sir, E ele disse, Alexandre, senhor, I have studied the map. eu estudei o mapa. And the best I can tell, E a única coisa que eu posso dizer para o senhor we marched off of the map. é que nós marchamos além do mapa. We are in an uncharted part of Nós the world. estamos dentro de um mundo desconhecido. Nobody has made a map of this. Ninguém nunca tinha chegado neste local. That's what special faith will do. Fé especial é isto, meus irmãos. You can march into the unknown. Você pode entrar em terreno desconhecido. You can go where others have not gone. Você pode ir aonde outras pessoas jamais pisaram. You can march to victory. Você pode marchar até chegar à vitória. Victory. Vitória final. Hallelujah. What we need, O que nós precisamos, meus irmãos, and God grant that we shall have it, e que Deus nos ajude a obter, is special faith é fé especial. for this campaign led by Fé para Pastor, esta cruzada do pastor Bernardo Johnson. that many souls will come to know Jesus Que Christ. muitas almas se convertam a Cristo. That it'll be beyond anything we've ever done. Que nós vejamos aquilo que jamais vimos. Anything we've ever had. Que possamos pedir o que nós jamais pedimos. Anything we've ever been able to believe Que for possamos before. ver aquilo que nunca vimos. God
God, give us that special. Deus, dê-nos a fé especial. Amen. Aleluia. Aleluia. Pastor Josué. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Beleza, graças a Deus. Acho que a nossa... E você que está aqui nesta noite, com certeza o Espírito de Deus tem tocado em seu coração, porque a fé salvadora nesta noite está te atingindo. É aquela fé que você começou a exercitar tão logo a palavra de Deus foi lida. Em outras oportunidades, a dúvida tem entrado na sua mente, mas nesta noite o Espírito de Deus tem te esclarecido. E nós queremos convidá-lo nesta noite. Se você ainda não teve a grande experiência na pessoa de Jesus Cristo, queremos convidá-lo para vir aqui à frente e nós queremos orar em seu favor. Se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, se você ainda não teve a experiência da salvação, o perdão dos seus pecados, e se você é um desviado também, volte imediatamente. Nós queremos convidá-lo a que você venha aqui à frente. Agora, meu irmão, olhe do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Veja se tem alguém ao seu lado que não é crente ou que é um desviado. Convide e traga aqui à frente, que nós queremos orar em favor dessas pessoas. A igreja se coloque toda de pé, por favor. A igreja toda de pé, por favor. Eu vou pedir que aquelas pessoas que carecem de Cristo, que precisam entrar numa nova experiência com Jesus, que vocês saiam do seu lugar agora e venham aqui à frente, aonde nós estamos. É isso, desviados voltando para a casa do Pai. Amém. Pecadores chegando para Jesus. As duas primeiras pessoas já estão aqui. Exercita a fé agora. Chegou a hora de você exercer a sua fé. Chegou a hora de você entrar no mundo desconhecido e dizer: eu me lanço nas mãos da misericórdia de Deus. Eu me lanço nas mãos do amor de Jesus Cristo. Sai do